Irmãos, eu estava pregando sobre Josué e retornaremos a ele, mas o Senhor, ao longo das últimas semanas, colocou em meu coração o desejo de trazer uma mensagem específica para o aniversário da igreja. E durante esse mês de aniversário, nós vamos falar sobre o livro do profeta Ageu. E eu creio que o Senhor está nos chamando a uma reflexão. Aproveitando que é o mês de aniversário da igreja, nós temos uma oportunidade para refletirmos sobre aquilo que Deus espera da sua igreja, sobre aquilo que Deus espera do seu povo. Amém? Para isso eu convido você a abrir no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Ageu é um profeta menor, se eu não me engano está depois de Sofonias. Se você tiver dúvida, é só você abrir em Mateus e ir voltando, que você vai passar pelos profetas menores e vai chegar em Ageu. Se não, está aqui na tela também, você pode acompanhar a leitura pela nossa tela. A palavra do Senhor diz assim: no 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fossem muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos exércitos: porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo trabalho das mãos. Oremos. Pai querido, que o Senhor nos conduza segundo a Tua vontade,
Que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, para que então possamos colocá-la em prática nas nossas vidas. O que eu te peço, Senhor, é que o Senhor fale aos nossos corações, assim como o Senhor já tem falado ao meu em cima desta palavra, que o Senhor também venha falar ao coração dos meus irmãos, ó Pai, e que a Tua palavra gere vida em nós. Eu te agradeço por essa oportunidade, Pai, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Quem foi o profeta Ageu? Para falar de Ageu, nós temos que falar um pouquinho da história. Quem lembra da Babilônia, de Nabucodonosor? Quem lembra dessa história? Babilônia foi o reino que levou cativo o reino de Judá. Amém? Nabucodonosor vem, conquista Judá e leva para a Babilônia os judeus. E lá eles permanecem quanto tempo? Quem lembra? Muito bem, isso aí mesmo. Quanto tempo eles ficam cativos na Babilônia? 20 anos. Amém? 30? 40? 50? Quem dá mais? 70 anos. Depois de 70 anos, segundo as profecias que haviam sido feitas, Deus manda o povo retornar para Jerusalém. E vem uma primeira leva de judeus, lideradas por Zorobabel. Por isso que aqui o texto diz que Zorobabel, ele era o governador de Judá. Ele volta com... Foram 3 caravanas que vieram, foram 3 momentos de retorno. Você tem o primeiro momento com Zorobabel, uma leva de pessoas vem com Zorobabel, depois uma segunda leva de pessoas vem com Esdras, e por fim uma terceira leva vem com Neemias. Então Zorobabel retorna com essa primeira parte do povo, lá do exílio da Babilônia, e eles chegam para reconstruir a cidade, reconstruir o templo, reconstruir aquilo que havia sido perdido, porque quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele destrói tudo. Destrói os muros da cidade, destrói o templo. E é justamente nesta invasão da Babilônia que some, que se perde o item mais valioso de Israel. Quem sabe qual é o item mais valioso de Israel? É o quê? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança se perde nesse momento. Ninguém mais sabe do seu paradeiro. Alguns dizem que algumas pessoas fugiram com ela e a esconderam, mas são especulações. O que se sabe ao certo é que depois da invasão da Babilônia, ninguém teve mais notícia da Arca da Aliança. Então, Zorobabel retorna para a reconstrução da cidade, para a reconstrução do templo, e Ageu é levantado nesta época, onde o povo estava retornando da Babilônia. Então, depois de 70 anos, presos na Babilônia, exilados na Babilônia, e depois na Pérsia, que os persas conquistam os babilônicos, esta primeira leva de judeus retorna a aproximadamente 50 mil pessoas. E quando eles chegam em Jerusalém, eles começam a enfrentar algumas dificuldades. Eles começam a enfrentar uma dificuldade financeira. Imagina que você vai para a Babilônia e fica 70 anos lá. E a Babilônia, apesar de eles estarem cativos lá, eles podiam cultuar a Deus. Tanto é que é na Babilônia que surgem as sinagogas, onde a palavra de Deus era ensinada. Os judeus começam a fazer negócio na Babilônia. Muitos judeus ficam ricos na Babilônia e por isso nem querem voltar mais para Jerusalém, porque ficaram lá, estabeleceram seus negócios lá e não queriam voltar mais para Jerusalém. Então essas pessoas que tinham uma condição até boa na Babilônia, quando elas retornam para um lugar destruído. Logo, a primeira dificuldade foi o quê?
financeira. A economia estava arrasada, as colheitas eram ruins, o custo de vida era elevado. E ainda encontraram a hostilidade dos povos vizinhos, porque o reino de Israel, que depois foi dividido, mas o reino de Israel foi um reino muito próspero, por muitos anos. Teve o grande rei Davi, que foi um rei que ficou conhecido naquela região. Depois vem Salomão, que consegue ainda ter mais prosperidade que o seu pai, apesar de ter um reinado diferente do de Davi. Davi era um homem de guerra, Salomão, ele teve paz para poder construir o templo. Mas o fato é que as nações ao redor, elas odiavam Israel. E quando o povo volta na Babilônia, eles enfrentam a dificuldade financeira e enfrentam a hostilidade das nações vizinhas. Então, todas essas dificuldades foram problemas que eles enfrentaram. Eles voltam da Babilônia e a primeira coisa que eles precisam fazer é restabelecer o quê? Quando você quer andar com Deus, qual é a primeira coisa que você precisa restabelecer? Eu estou com tempo. Meu próximo compromisso é só logo mais. Quando você quer andar com Deus, qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Você precisa ter o que com Deus? Comunhão, relacionamento. Como é que você faz isso? Como é que você tem comunhão com Deus? Se você fosse uma pessoa que não tivesse o tempo de crente que você tem, qual é a primeira coisa que você faria para ter comunhão com Deus? Procurar uma? Por que procurar uma igreja? Porque na igreja é o lugar onde você pode cultuar a quem? A Deus. Então a igreja é o local do culto. Isso no Novo e no Antigo Testamento. Como é que era o culto no Antigo Testamento? Já esqueceram, gente? Como é que era o culto no Antigo Testamento? O que tinha? Tinha sacerdote, tinha o que mais? Tinha o templo, tinha o que mais? Tinha o tabernáculo, tinha o que mais? Tinha o altar. E o que se fazia no altar? Sacrifício. Então o culto no Antigo Testamento era todo feito em torno do quê? Do sacrifício. O sacrifício era feito aonde? No altar. Então qual foi a primeira coisa que você acha que Zorobabel fez quando chegou em Jerusalém? O que era mais viável? Enfrentando a dificuldade financeira, enfrentando a hostilidade dos povos, o que era mais viável para Zorobabel reconstruir primeiro? O templo ou o altar? O altar. Então Zorobabel chega e ele reconstrói o quê? O altar. Porque sem altar não tinha culto. E sem culto, você não tem comunhão com Deus. Amém? Então a primeira coisa que Zorobabel, e obviamente quando eu falo Zorobabel, as pessoas que retornaram, eles reconstroem o altar para que voltassem a sacrificar a Deus, para que voltassem a cultuar a Deus. Só que aí eles fazem o altar, alguns levitas voltam na Babilônia e começam a fazer o culto, mas tinha o altar e não tinha o quê? Tinha o altar do sacrifício, mas não tinha o quê? O templo. Tinha o altar, mas ainda não tinha o quê? O templo. E aí quando chegou a hora de reconstruir o templo, o que eles estavam enfrentando? Dificuldades financeiras e a hostilidade do quê? Dos povos, das nações vizinhas. Então,
o que eles fizeram? Bom, nós voltamos da Babilônia, encontramos este cenário hostil, encontramos essas dificuldades, já reconstruímos o altar, o culto já está sendo feito, e o templo? E o templo fica para... Se nós já reconstruímos o altar, e se o culto já foi restabelecido, o templo pode esperar. E aí então eles começam a cuidar da sua própria vida, começam a cuidar dos seus próprios negócios, começam a construir as suas casas, porque afinal de contas, eles estavam retornando para uma terra arrasada, e eles tinham que morar em algum lugar, sim ou não? Então, nós já voltamos, já reconstruímos o altar, o culto já está sendo feito no altar, o templo pode esperar um pouquinho, vamos deixar o templo para algum outro dia. E aí eles deixaram o templo para mais tarde. Aí aparece quem para falar em nome de Deus? O profeta Ageu. Muito bem. Agora deixa eu te dizer a cronologia. Zorobabel volta com o povo da Babilônia, reconstrói o altar, refaz o culto, e o povo então começa a cultuar a Deus, mas deixa o templo para quando? Para um outro dia. Aí depois aparece quem? Ageu. Sabe quanto tempo depois? Sabe quanto foi o outro dia que eles foram reconstruir o templo? Quanto tempo você acha que passou? Zorobabel retorna, reconstrói o altar, e eles falam, o templo a gente deixa para depois, e depois aparece Ageu. Quanto tempo você acha que levou isso aí? Pode chutar. 1 ano, 2 anos, 3 anos, quanto tempo? 16 anos. O templo a gente deixa para depois. Vamos cuidar da nossa vida. Vamos cuidar dos nossos negócios. Vamos cuidar das nossas casas. O templo fica para um outro dia. Quanto tempo passou? 16 anos se passaram e o povo estava construindo o templo? Não! 16 anos se passaram e aí aparece o profeta Ageu. Meus irmãos, nós precisamos entender o que Deus quer falar. Porque Ageu tem 4 mensagens. 4. Ageu é levantado 16 anos depois que eles falaram, vamos deixar o templo para um outro dia. 16 anos depois, Deus levanta Ageu com 4 mensagens. Bote na tela, por favor. Ageu capítulo 1, versículo 1. No 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, esta foi a primeira mensagem. No 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel. Então, a primeira mensagem vem no 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Agora coloque, por favor, Ageu 2:1. No 2º ano do reinado de Dario, ou seja, dentro do mesmo ano, no 7º mês. A primeira mensagem foi em que mês? No 6º. 1 mês depois, vem a segunda mensagem de Ageu. Então, a mensagem de Ageu, a primeira mensagem vem no 6º mês. A segunda mensagem vem 30 dias depois. Depois, a terceira mensagem, Ageu 2:10. A terceira mensagem de Ageu vem no 9º mês.
O povo disse que ia construir o templo quando? No outro dia. Quanto tempo se passou? 16 anos. Mas quando Deus quer agir, Ele quer agir logo. A mensagem vem no 6º mês, no 7º mês e no 9º mês. Percebe que quando Deus quer fazer, Ele tem pressa? Porque o povo estava deixando para depois, mas chegou o momento de agir, e quando chega o momento de agir, Deus manda que o seu povo entre em ação. E a mensagem vem no 6º mês, no 7º mês e no 9º mês, e a 4ª mensagem vem no mesmo dia. A 3ª mensagem está no versículo 10. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario. Agora bota no versículo 20, por favor. A palavra do Senhor veio pela 2ª vez a Ageu no 24º dia do mês. Preste atenção. A primeira mensagem de Ageu vem no 6º mês. A 2ª mensagem de Ageu vem em qual mês? No 7º. A 3ª vem no 9º. E a 4ª no mesmo dia. Isso não te diz nada? Quando o homem tenta deixar as coisas de Deus para depois, Deus vem e diz: é agora. As coisas de Deus têm que estar em primeiro. Aliás, teve uma outra pessoa que falou isso. Quem lembra? Teve uma outra pessoa que disse que as coisas de Deus têm que estar em primeiro lugar. Quem lembra? Foi Jesus? Aonde ele disse isso? Na Bíblia, sim. Na Bíblia, foi na Bíblia. Mateus, já deu o livro. Mateus, capítulo 6, a irmã está assim, pastor 6, versículo 33. Mateus 6, 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Algo que lá na época de Zorobabel o povo havia se esquecido. Vamos falar da primeira mensagem hoje. Volte para Ageu capítulo 1, versículo 1. Preste atenção. No 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês do 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a quem? A Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque. Ou seja, Ageu vem falar com quem? Com Zorobabel e com Josué. Quem era Zorobabel? O governador. Quem era Josué? Quem era Josué? O sumo sacerdote. Ou seja, Deus enviou a sua palavra primeiro a quem? Aos líderes. Porque se os líderes forem relapsos, o povo também será o quê? Relapso. O povo é o reflexo da sua liderança. Uma liderança responsável produzirá um povo responsável. Uma liderança relapsa produzirá um povo relapso. Então a mensagem de Ageu, ela é direcionada primeiro a quem? A Zorobabel e a Josué, que era o sumo sacerdote. E qual foi a mensagem? Versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E aí a mensagem começa com Deus falando exatamente o que o povo estava dizendo. Veja que interessante. Meus irmãos, tudo que você fala, quem é que escuta?
Deus escuta. Eu vou falar aqui, fechado no meu quarto, porque aqui ninguém está escutando o que eu estou falando. Tem alguém que está escutando, você pode dizer amém? Deus está ouvindo. Deus escuta tudo, porque Ele está em todo lugar. E aí a mensagem de Ageu começa dessa forma: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz. E aí Deus repete exatamente o que o povo estava dizendo: ainda não chegou o tempo, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser... não está na hora ainda não. Vamos gente, vamos reconstruir o templo, dizia Zorobabel. Zorobabel, vai com calma. Você está muito apressado. Só se passaram 16 anos. Pega leve, Zorobabel. Calma, a gente ainda tem muita coisa para resolver. Eu ainda tenho que fazer a suíte da minha esposa. Eu ainda tenho que botar revestimento no banheiro. Eu ainda tenho que aumentar a casa, eu ainda tenho que pintar. Calma, não fique apressado. E aí no versículo 3, o profeta continua dizendo: por isso a palavra do Senhor veio por meio de quem? Do profeta Ageu. E qual foi a palavra do Senhor dada por meio de Ageu? Versículo 4: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Qual era o cenário? O povo, como eu disse, o povo volta da Babilônia e encontra terra arrasada, encontra dificuldade financeira e encontra a hostilidade das nações vizinhas. Mediante a isso, o que eles escolhem fazer? Reconstrói o altar para que houvesse culto, mas o templo fica para depois. Como é que estava o templo? O templo não estava precisando de obra, não. O templo estava destruído. Não era que o templo estava em pé, precisando de uma reforma, não. O templo estava destruído. E o templo era o quê? A casa do Senhor. Que foi quem que construiu esse templo? Salomão. Davi sonhou com esse templo, mas ele não pôde construir o templo porque ele tinha o quê? Sangue nas mãos. Então ele passa a tarefa para Salomão. Salomão então cumpre a tarefa e constrói o templo e consagra. E quando Salomão consagra o templo, Deus vem e diz: os meus olhos e os meus ouvidos estarão o quê? Atentos a toda oração que fizerem neste lugar. É a casa de Deus. E enquanto eles estavam morando em casas luxuosas, como é que estava o templo? Em ruínas. Ou seja, vamos tocar a vida, vamos conduzir os nossos negócios, vamos tentar ganhar dinheiro. E aí mais tarde, quando a gente tiver um tempinho, a gente vai cuidar do templo. Aí vem o versículo 5. Aí Ageu é levantado para dizer o que para o povo? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. E aí Deus se faz lembrar quem Ele é. Quem é o Deus que está falando? Quem é o Deus que está falando? Está escrito aqui, é o Senhor dos... Por que Deus carrega esse nome? Porque Ele é o Senhor das batalhas. Ele é o Senhor supremo sobre todos os exércitos da terra. E assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. E o que tem acontecido com vocês? Versículo 6. O que estava acontecendo com o povo? O povo volta da Babilônia, encontra as dificuldades, reconstrói o altar, diz: vamos deixar o templo para depois, vamos cuidar da nossa vida.
E aí eles seguem 16 anos cuidando da sua própria vida. Aí vem Deus e diz assim: considerem como é que está a vida de vocês. E como é que estava a vida daquele povo? Segundo o próprio Deus. Vocês semearam muito. E colheram o quê? Pouco. Vocês comem. Mas isso não é suficiente para quê? Vocês bebem. Mas isto não dá para quê? Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para quê? Pastor, eu não estava lá não. Mas isso está aparecendo na minha vida, pastor. Pastor Ageu falou para mim. Falou. Porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Quantos de nós tem trabalhado muito? Quantos de nós tem se esforçado muito? Quantos de nós tem investido muito e estão colhendo pouco? E talvez você já tenha até se perguntado, ou feito até uma oração perguntada até para Deus: Senhor, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. Eu sou fiel, eu faço as coisas direitinho, eu leio a Bíblia, eu oro, mas a minha vida está de pé de cabeça, está virada de ponta cabeça. Eu trabalho, o dinheiro não dá para nada, eu tento comprar roupa para minha família e nada é suficiente, eu semeio muito e colho pouco, eu bebo e não fico satisfeito. Senhor, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo é que o templo está em ruínas. Sabe o que é templo? O que é templo? Nós precisamos pensar a respeito disso, porque o que a gente chama de igreja, na verdade, é o templo. Porque igreja é quem? É o povo. Você que está sentado aí, você é a igreja de Cristo. Amém? Esta edificação é o quê? É o templo. E o que significa templo? Templo é um lugar consagrado para o divino. Templo é um lugar que foi separado e consagrado para quem? Para Deus. Tanto é que aqui dentro é um lugar que nós consideramos o quê? Sagrado. Lá fora é sagrado? Não, por quê? Porque não foi consagrado. Aqui dentro é sagrado? Por quê? Porque aqui foi consagrado. Então o templo, ele tem esta capacidade de separar o que é santo do que é profano. Por que você acha que a gente pede para não comer dentro da igreja, dentro do templo? Ah, pastor, eu vou dar uma beliscadinha aqui. Está errado, porque o templo ele é consagrado. Você quer comer, tem que comer aonde? Porque o templo aqui é consagrado, então você come lá fora. Então, o templo é importante porque é no templo que você aprende e tem comunhão com Deus. É no templo que você presta o seu culto a Deus. É no templo que você se consagra, porque aqui é lugar de santidade. Posso ouvir um amém? E aí, quando o povo lá daquela época diz assim: vamos deixar o templo para depois, eles estão dizendo o quê? Eu não tenho necessidade agora deste lugar consagrado, eu tenho coisas mais importantes para fazer. E aí Deus disse o quê? Ah, é? Vocês têm coisas mais importantes para fazer do que cuidar da minha casa? Então eu não vou mais abençoar vocês. Vocês vão semear muito. Pode colocar o texto de volta. Vocês vão semear muito e colher pouco.
E o que vocês colherem não vai chegar para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, pastor, essa palavra aí está falando comigo, meu salário vai assim, ó. Sabe por quê? Pastor, mas o templo aqui, ele não está de pé, ele não está todo arrumadinho, sim. E glória a Deus por isso, amém? Porque através da sua fidelidade, através da nossa fidelidade, este templo continua funcionando para a glória de Deus. Mas esta palavra aqui era para aquela época. Naquela época o templo estava o quê? Destruído. E como é que a gente aplica essa palavra hoje? Como é que está a sua vida espiritual? Quais são as suas prioridades? O que você tem colocado em primeiro lugar? Tem pessoas que vêm à igreja apenas por vir. Tem pessoas que vêm à igreja uma vez por semana só para cumprir um protocolo. Cristãos hoje vêm no domingo de manhã, não voltam no domingo de noite. Ah, pastor, mas eu conheço todas as desculpas. Mas o reino de Deus, ele é tomado por esforço. E só os que se esforçam conseguem alcançá-lo. Logo mais, domingo à noite, eu tenho certeza, eu já sei quem são as irmãs que são mais idosas, que sentam aqui na primeira fila. Pessoas idosas, que poderiam ficar em casa descansando, logo mais estarão aqui na primeira fila para ouvir a palavra de Deus. E muitos jovens ficam em casa. Aí quando você quer colher o que você semeou com a bênção de Deus, ela vem. Por quê? Porque o templo está em ruínas. Porque a gente fica falando assim, depois eu resolvo isso. Depois eu vou cuidar disso, depois eu vou orar, depois eu vou ler a Bíblia, depois eu vou fazer jejum, depois eu vou para o culto, mês que vem eu volto. Meus irmãos, enquanto a gente não entender que Deus tem que ser a nossa maior prioridade, a vida vai continuar desse jeito. Você vai continuar patinando, você vai continuar escorregando, você vai continuar derrapando, porque a sua vida espiritual está em ruínas. E você está preocupado com outras coisas. Você está preocupado com o seu dinheiro, você está preocupado com as suas aplicações, você está preocupado com as suas contas, você está preocupado com o seu trabalho, com a sua empresa, com o seu investimento, quando a sua prioridade deveria ser a obra e o reino de Deus. Só que Deus não se esquece dessas coisas. Ele continua sendo Deus. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E a gente insiste em deixar as coisas para versículo 7. Pastor, e agora? O que a gente faz? Pastor, eu tô nessa situação aí. Pastor, o meu templo está em ruínas. Pastor, eu deixei para depois, e agora o que eu faço? Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Qual é a ordem de Deus no versículo 8? Qual é a ordem de Deus no versículo 8? Vão até o monte, tragam o quê? Madeira, e façam o quê? Se você for até o monte, se você trouxer madeira, e se você reconstruir o templo, o Senhor diz: dele me agradarei e serei glorificado, assim diz
Senhor. Está na hora, meus irmãos, de subir o monte e de trazer madeira e começar a reconstruir o templo. Está na hora de parar de brincar com as coisas de Deus, de deixar as coisas de Deus para depois, de deixar as coisas de Deus para segundo plano e colocar Deus como a sua maior prioridade. Porque Deus, Ele aponta o pecado, mas Ele também abre o caminho de volta. E o caminho de volta é: tome uma atitude. Versículo 9: vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando levaram para casa, preste bem atenção, estou no versículo 9. Isso, ali na metade do texto, quando levaram para casa, o que está escrito ali? Quem dissipou? Quem dissipou? Foi o próprio Deus que dissipou o pouco que o povo colheu. Porque quando a gente não está agradando a Deus, Ele pesa a mão para a gente voltar os olhos para Ele. Quando coisas começarem a acontecer na sua vida, saiba de uma coisa: Deus está falando com você: meu filho, para e me olha. Filho, para e me escuta. Filho, para e olha para mim, porque eu quero falar contigo. E por que, pergunta o Senhor dos Exércitos? Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Versículo 10: por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Versículo 11: eu fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Quando Deus quer falar com o seu povo, Ele faz o que for preciso para chamar sua atenção. Você tem semeado muito e tem colhido pouco. Talvez esteja na hora de você começar a olhar para Deus. Talvez, versículo 8, talvez seja a hora de você subir até o monte e trazer madeira e começar a reconstruir o templo. Talvez esteja na hora de você começar a pensar mais na sua vida espiritual. Porque a Bíblia também diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E como é que está o templo do Espírito Santo? Está bem cuidado? Está ajeitado? Ou está largado? Ou está em ruínas? Como você tem cuidado do templo do Espírito Santo? Que é você. Ele está preparado para receber o Espírito Santo ou ele ainda está em ruínas? A semana que vem, se Deus nos permitir, nós vamos falar sobre a resposta do povo. Porque, meus irmãos, todas as vezes que Deus aponta o pecado, Ele abre um caminho de volta, amém? Sempre. Deus mandou Ageu apontar o pecado, mas Deus abriu um caminho de volta. Agora, há pessoas que escutam e voltam, mas infelizmente há pessoas que escutam e não voltam. E nós vamos falar na semana que vem sobre a resposta do povo. Deus falou: o meu templo está em ruínas, enquanto vocês estão vivendo em casas luxuosas. E aí vocês semeiam muito e colhem pouco. Subam um monte, tragam madeira e reconstruam o templo. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. Nós precisamos, irmãos, entender o que Deus está querendo falar. Qual tem sido a tua preocupação?
Aonde você está gastando mais o seu tempo? Talvez o seu salário esteja entrando e saindo como um saquetel furado. A resposta é que o templo está em ruínas. Deus, Ele não vai andar com um povo que não se santifica. Ele já dizia isso desde a época de Moisés. Moisés, manda esse povo se santificar, porque se eu descer no meio deles, do jeito que eles estão, eu vou ter que matar todo mundo. Para Deus andar no meio do seu povo, o seu povo tem que viver em santidade. E quando essas coisas se encontram, quando o Deus Santo anda no meio do seu povo santo, a bênção é completa. Mas essas coisas precisam se encontrar. O templo não pode mais continuar em ruínas. Posso ouvir um amém?